com mais uma palavra de Deus nesse dia para o seu coração, para a sua família. Aleluia, glória a Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 5, amém? 1 Timóteo, capítulo 5, aleluia, glória a Deus. Deus é bom, Deus é poderoso. Eu quero fazer um apelo para você que não é crente, você que não é cristão ainda, irmãos. A melhor coisa que você pode fazer na sua vida, irmãos, é aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, porque no mundo, irmãos, não oferece nada. Aleluia, glória a Deus. Mas Jesus quer salvar a sua alma, amém? Então, para acontecer, você tem que aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Quem sabe, através de você, toda a sua família vai ser um crente diferente, né? Aleluia, vai ser um servo de Deus, vai ser um filho de Deus, amém? Glória a Deus. Então, vamos para a palavra nesse dia. Glória a Deus, aleluia. Fique conosco até o final do conteúdo, amém? Então, vamos para a palavra. De 1 Timóteo, capítulo 5, e o versículo, já começando no versículo 1, fala assim, aleluia: não repreendas asperamente ao velho, mas admoesta-o como um pai, aos moços como a irmãos. Aleluia, glória a Deus. Vamos repetir o versículo primeiro. Não repreendas asperamente a um velho, mas admoestar como a um pai, aos moços como a irmãos. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 2 fala: as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com todas as purezas. Aleluia. Aí no versículo 13, irmãos, honra as viúvas que são verdadeiramente viúvas. Aleluia. Mas no versículo 4 também fala assim: mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam eles primeiro a exercer piedades para com a sua própria família e a recompensa a seus progenitores, porque isso é agradável a Deus. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, mas no versículo 5 não é diferente. Aleluia. Porque no versículo 5, aleluia, fala assim: ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada espera em Deus, e persevera de noite e de dia em súplicas e orações. Aleluia. Olha só no versículo 6. Mas a que vive em prazeres, embora vive, está morta. Aleluia. Olha, irmão, no versículo 7. Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Aleluia, glória a Deus. No versículo 8 também fala: mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, quem tem negado a fé e é pior do que o incrédito. Aleluia, glória a Deus. Deus está falando com alguém aqui. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, vamos para o versículo agora 9. Aleluia. Não seja escrita como viúva e nenhuma que tenha menos de 60 anos, e só a que tem sido mulher de um só marido. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 10 também fala: aprovada com testemunho de boas obras, se criou filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés dos santos, se socorreu os atribulados, se praticou todas as sortes de boas obras. Aleluia. E no versículo 11, irmãos: mas rejeitas as viúvas mais novas, porque
quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Mas no versículo, glória a Deus, 12, fala assim conosco: tendo já a sua condenação por haverem violado a primeira fé. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 13 também fala assim: e, além disso, aprendem também a ser ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas também faladeiras e intrigantes, falando o que não convém. Aleluia, glória a Deus, porque no versículo também 14 continua falando: quero, pois, que as mais novas se casem, tenham filhos, dirijam a sua casa e não tenham ocasião ao adversário de mal dizer. Aleluia, glória a Deus, porque no versículo 15 também continua falando: porque já alguns se desviaram, indo após Satanás. Aleluia, Senhor. Tem que vigiar. Aleluia. Irmãos, mas no versículo 16 também continua falando. Aleluia. No capítulo 16 fala assim. Aleluia. Se alguma mulher crente tem viúvas, socorra-as e não se sobrecarrega a igreja, para que essa possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Aleluia. Mas no versículo também 17, meus irmãos, continua falando desse jeito: os anciões que governam bem seja tido por dignos de duplicar cada um, especialmente os que labutam na pregação e no ensino. Aleluia, glória a Deus, Deus poderoso. Aleluia. E no versículo 18, porque diz a Escritura: não atarás a boca ao boi quando debu, e digno é o trabalhador do seu salário. Aleluia, glória a Deus. Deus é poderoso. Aleluia. E no versículo 19 continua falando: não aceites acusações contra um ancião, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aleluia, glória a Deus, porque no versículo 20 continua falando: aos que vivem no pecado, repreende na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Aleluia, glória a Deus. Olha só, irmãos. Glória a Deus. Aos que vivem no pecado, repreendem na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Aleluia, glória a Deus, porque no versículo 21, aleluia, conjurou-te diante de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que sempre vençam, guardes essas coisas, nada fazendo com parcialidade. Aleluia, glória a Deus, que no versículo, meus irmãos, aleluia, no versículo 22, aleluia, também vai falar, aleluia, glória a Deus, assim: a ninguém ponha-se precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios, conservar-te a ti mesmo por. Aleluia, glória a Deus. E o versículo 23 também fala, irmãos: não bebas mais água suja, mas usam pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Aleluia. E o versículo 24 continua falando: os pecados de alguns homens são manifestos antes de entrarem em juízo, enquanto os de outros descobrem-se depois.
Aleluia, glória a Deus. Deus poderoso. Aí no versículo 25 também fala, irmãos, na mesma forma também as boas obras são manifestas antecipadamente, e as que não o são não podem ficar ocultas. Aleluia, glória a Deus. Esse foi o capítulo 5 de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo do 1 ao 25. Aleluia, glória a Deus. Agora vamos para o capítulo 6. Amém? Aleluia, glória a Deus. Deus poderoso é o Deus que nós servimos a Ele. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. 1 Timóteo, capítulo 6, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Então, de 1 Timóteo, capítulo 6 e o versículo 1, já começa o versículo, aleluia, glória a Deus, de 1 Timóteo, capítulo 6 e o versículo 1, já começa assim: todos os servos que estão debaixo do jugo considerem seus senhores dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Aleluia, Senhor. E o versículo 2, irmãos, fala assim: e os que pensem senhores crentes não os desprezem, porque são irmãos, antes possível melhor, porque eles e se utilizam do seu conserviço, são crentes e amados. Ensina essas coisas. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, Deus é poderoso. Aleluia, Senhor. Aleluia. Irmãos, vamos agora no versículo, aleluia, versículo 3, que vai continuar falando: se alguém ensina alguma doutrina diversa e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, aleluia, glória a Deus, porque no versículo 4 também fala: é sobre ermo e nada sabe, mas delira cerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem e vejam, pórfia, injúrias, suspeitas maliciosas. Aleluia, glória a Deus. E no versículo, irmãos, também no versículo 5, aleluia, nós vemos que no versículo, aleluia, glória a Deus, 5 também vai falar: disputas de homem, corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. Aleluia, glória a Deus. Mas no versículo 6 fala: e, de fato, é grande fonte de lucro a piedade com contentamento. Aleluia, glória a Deus. Porque no versículo 7 continua falando: porque nada trouxe para esse mundo e nada podemos daqui levar. Aleluia, glória a Deus. Mas, aleluia, onde vimos que muitas pessoas, estão apegadas, aleluia, com as coisas da terra, com as coisas terrenas, aleluia. Mas no versículo 8 fala: tendo, porém, alimento e vestuário, estaremos com isto contentes, aleluia. E no versículo 9 também fala, irmãos: mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais sobremergem aos homens na ruína e na perdição. Aleluia. Mas no versículo 10, irmãos,
porque o amor ou dinheiro é raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Aleluia, Senhor. Meu Deus. Mas no versículo 11, meus irmãos, abre aí no versículo 11, que vamos ver que, aleluia, glória a Deus, que no versículo 11 fala: mas tu, o homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé no amor, a constância, a mansidão. Aleluia, glória a Deus, porque no versículo 12 também vai continuar falando: peleja a boa peleja da fé, apodera-te da vida eterna, para a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Aleluia, glória a Deus. Mas no versículo 13, aleluia, vai falar: diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que perante Pôncio Pilatos deu testemunho da boa confissão. Exalto-te, aleluia, glória a Deus. Irmãos, no versículo, aleluia, glória a Deus, 14, aleluia, Senhor, fala assim: aqui guardeis este mandamento sem mácula e irrepreensível até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aí no versículo 15: a qual no tempo próprio manifestará o bem-aventurado e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia. E aí no versículo 16 também vai continuar falando: aquele que possui, ele só é imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre. Amém. Oh, glória, né, irmãos? Aleluia. Agora vamos para o versículo 17, meus irmãos. Porque no versículo 17 vai falar assim: manda aos ricos desse mundo que não seja o altivos, nem ponha a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas para delas gozarmos. Aleluia. Mas no versículo 18, olha só o que vai falar: que pratiquem o bem, que se enriqueçam de boas obras, que sejam liberais e generosos. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 19 vai falar: entesourando para si mesmo os bons fundamentos para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, no versículo 20, olha só: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, evitando as conversas vãs e profanas e as oposições da falsamente chamada ciência. Aleluia, glória a Deus. Mas no versículo 21 vai falar: professando alguns que se desviaram da fé, a graça seja convosco. Arabasúbia cantarabacé. Aleluia, Senhor. É isso aí, meus irmãos. Foi 1 Timóteo, capítulo 5 e o capítulo 6. Amém? O capítulo 6 foi do versículo 1 ao versículo 21. Amém? Glória a Deus. Eu quero fazer o apelo para você mais uma vez. Você que não é crente, você que não é cristão ainda, aceita Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador
da sua vida e da sua alma. Amém? Mas aí você se pergunta, né? Mas como é que eu vou aceitar Jesus hoje? Aleluia, glória a Deus. Vá numa igreja que você vê que você possa congregar, né? Aleluia, glória a Deus. E o pastor vai fazer o apelo para você e você vai aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Amém? Glória a Deus. Jesus é bom, Deus é poderoso. Tá bom? Aleluia. Senhor.